O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde, meu amigo e minha amiga que acompanha a programação aqui na TV Capital. Está no ar o Saúde Total. Hoje, o Saúde Total traz um tema extremamente importante para os trabalhadores e também empresas de todo o Brasil, que é a atualização da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, que passa a valer a partir de amanhã, dia 26 de maio de 2025. Hoje é dia 25, domingão, você que está nos acompanhando, chega mais, fique com a gente até o final, porque nós vamos tratar sobre este tema muito importante para as empresas e também para os colaboradores dessas empresas. Com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1419, que foi publicada em 2024, a nova regra traz uma grande mudança. Agora, os chamados riscos psicossociais, como o estresse, assédio, sobrecarga mental no trabalho, eles também devem ser considerados no Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR. Este programa que já foi implementado desde o ano passado e agora essa atualização da norma traz novas diretrizes no cuidado da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. E para explicar melhor o que muda na prática, o que as pessoas precisam fazer, quais são os direitos dos trabalhadores, nós convidamos aqui um advogado especialista no tema, ele que é o Dr. Flávio Abreu Filho. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação tê-lo aqui para falar sobre este tema muito importante. Bruno, muito obrigado. Quero agradecer o convite do Saúde Total. Eu fico lisonjeado. Não é todo dia que a gente é chamado de especialista, então eu agradeço realmente pelo convite, pelas palavras e espero poder trazer um pouco mais de informação e, enfim, estamos aqui para tentar, né? Muito obrigado a você, Dr. Flávio, e como sempre, você já sabe, né? Comigo aqui, meu parceiro, Dr. Wesley Medeiros, ele que é o especialista também, quando o assunto é saúde. Dr. Wesley. Fala, meu amigo, mais um meu programa. Parceiro. Estamos aí no mais um domingão, você aí no aconchego do seu lar, aprendendo, ouvindo sobre saúde, saúde total na capital. Nós viemos aqui hoje fazer com que é o intuito do programa, trazer a saúde na totalidade. E esse tema, nós já trouxemos o quê? Uns 3, 4 convidados, né, Bruno? Exatamente. Aqui para falar sobre o tema saúde mental. Então é um tema que ele está extremamente em voga, todo mundo aí falando, e agora partiu não só para a parte da saúde, mas partiu para a parte da legislação, onde a gente se encontra aí, legislação, a parte jurídica com a parte de saúde. Por isso nós trouxemos aí o nosso especialista, como o Bruno disse, nas leis, né? E aí o Dr. Flávio vai explicar para nós sobre essa lei tão importante. O que a empresa tem que fazer, o que o trabalhador tem que fazer, o que o paciente tem que fazer. Eu sou um paciente, estou vivendo num ambiente de trabalho tóxico. Esse termo agora ficou muito, até mesmo às vezes, pejorativo, né, doutor? Então a gente já pode começar por aí. Vamos começar pelo lado do trabalhador. O que isso vai mudar aí na lei do trabalhador? Se eu sou médico, o senhor é advogado, agora nós temos uma coisa, um elo que nos une, que é a parte jurídica nesse tema. Nós precisamos saber, se eu estou lá doente, eu tenho um problema de ansiedade, depressão, o que eu faço? Será que eu tenho, isso é meu? Será que é genético? Isso é da nossa parte. Mas será que é o ambiente de trabalho que está fazendo? E se fazer parte do processo, o ambiente de trabalho, o que vai mudar agora com essa norma regulatória? Primeiro, assim, a gente tem que entender que essa norma ela veio até num mês importante para os trabalhadores, que a gente está no 1º de maio, que comemoramos agora há pouco. Então é uma nova ideia para proteção para os trabalhadores, ao mesmo tempo que também traz algumas preocupações para as empresas, né, em relação a como que vão se adaptar a essa situação, mas é preciso deixar claro algumas coisas que, primeiro, a questão da saúde mental dos funcionários, ela já está presente na discussão empresa e empregado há algum tempo não, há bastante tempo, né, vamos ser sinceros. Então, a gente já tem tribunais já discutindo essas questões e etc. Então, eu acho que é importante a gente entender que essa normativa, ela veio para regulamentar algo que já era feito, mas às vezes até de forma um pouco sem ser oficial, tá certo?
para os médicos, o que isso é importante para os profissionais de saúde que recebem esses pacientes, que informam que estão tendo problemas na relação de emprego, na relação de trabalho. É interessante apontar que o médico ele não tem como comprovar, né, que o paciente está sofrendo aquele estresse. A depressão e a ansiedade é uma doença, é uma condição de saúde que o médico tem condição plena de dizer, diagnosticar, correto? Mas ele, naquele momento da atendimento, ele às vezes não consegue dizer qual que é o fator que está dando origem àquela condição do paciente. Então ele pode relatar que o paciente lhe disse, que o paciente lhe relatou que está sofrendo estresse e depressão por conta das relações de emprego, por conta do ambiente de trabalho. E aí você fala assim, mas Flávio, isso vai fazer que diferença para o trabalhador? E que diferença isso vai fazer para o médico? Você está relatando o que o paciente coloca, correto? E para o trabalhador, ele vai levar isso para o Poder Judiciário, se ele entender, afinal de contas todos nós temos direito de ação, né, que a gente chama, ele pode provocar o Poder Judiciário e esses elementos vão ser comprovados em uma investigação judicial, onde a empresa também vai ter a possibilidade de se defender, vai ser nomeado um perito médico, muito provavelmente, quase sempre, eu acho que assim, eu acho que eu nunca vi um caso em que não foi nomeado, especialmente nesses casos de relação de trabalho, peritos para averiguar as condições de trabalho naquele local. Então, essa discussão, no final das contas, vai acabar ficando ainda no Poder Judiciário. O que essa normativa traz é obrigação às empresas, nos planos de gerenciamento de risco, começar a prever meios de evitar o estresse, a depressão, a ansiedade, melhorar o ambiente de trabalho, dar condições para o melhor ambiente de trabalho, ou seja, oficializa o que já era para ser feito antes, né, Flávio, basicamente. Alguma recomendação hoje para as empresas? Eu acredito que tem muita empresa que está preocupada, inclusive ganharam, né, um certo fôlego, porque não haverá sanções durante um ano, né, a partir de amanhã, no caso, dia 26 de maio. Então, no próximo dia 26 de maio de 2026 é que vai começar a ter as sanções. Como que as empresas podem se preparar para não serem pegas de surpresa, para não ter um dissabor de ter uma multa ou de ter uma sanção? É interessante esse um ano de fôlego. Eu acho que esse um ano é pouco tempo para as empresas. Por quê? A gente vive num país extremamente burocrático, isso eu acho que é um fato, né? E empresariar no Brasil envolve não só respeitar as agências fiscalizadoras, os conselhos, etc., mas também as normas trabalhistas e as normas regulamentadoras. Então, quando vem uma novidade que traz algum subjetivismo, como essa NR1 está trazendo, e aí a gente pode comentar alguns elementos que eles falam que vão aumentar os fatores de risco, né, para os trabalhadores, quando traz essa subjetividade, esse um ano às vezes pode parecer muito, mas não é. Porque essas inconsistências, eu não quero dizer inconsistências, mas eu acho que eu prefiro dizer essas inseguranças elas vão ser resolvidas finalmente no Poder Judiciário. E é muito difícil a gente em um ano ter uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho em relação a esses fatores. Então realmente um ano pode parecer muito, mas não é. Qual que é a minha recomendação para as empresas? A primeira coisa vai ser atualizar os planos de gerenciamento de risco com os seus assistentes profissionais, o pessoal capacitado, que são engenheiros do trabalho, os médicos do trabalho, sentar com seus profissionais e falar, olha, como é que a gente vai atualizar o nosso plano com base na NR1, obedecendo essas normas. Atualizou essas normas, vamos para a segunda etapa, a execução. Como é que você vai executar isso dentro da sua empresa? E aqui eu estou falando para os empresários que são eles de fato que vão ter que implementar essas normas. Hoje, no direito, pelo menos na área trabalhista, a gente pode utilizar de meios de tentar garantir que o funcionário tenha acesso a informações e tenha acesso também a direito de reclamarem caso esteja acontecendo algo errado. Lembrando sempre, tá, gente? As empresas têm que entender e abrir principalmente sistema de ouvidorias, tá certo? Empresas com um grande número de funcionários ou com médio número de funcionários têm que abrir um sistema de ouvidoria. A ouvidoria não é algo ruim para a empresa, é uma forma de você identificar o problema. Por quê? As empresas normalmente são condenadas por essas ações porque elas sabiam do problema ou foram informadas do problema e não agiram. Então, do momento que eles são informados desses problemas, eles têm a obrigação de agir. Então, eu acho que a primeira recomendação é atualizar os planos de gerenciamento de risco e implementar, partir para a fase de execução junto com a equipe, com o jurídico, com os médicos do trabalho, com os engenheiros, de como implementar isso na empresa e tornar isso uma cultura lá dentro. Certo.
Então, voltando assim para a parte, vou puxar a sardinha sempre para o meu lado, Claro. né? Mesmo que nós sabemos que nós estamos aqui num ambiente onde nós vamos apresentar a parte jurídica e a parte de saúde, e eu vou defender mais o paciente, né? Então, o paciente, ele está lá passando por essas condições, né? De estresse no trabalho, às vezes por falta de próprios insumos, falta de estrutura, né? Porque o empresário, às vezes, ele toda empresa visa lucro, ponto, né? E tá certo, tem que ser assim mesmo, né? Eu sempre falo que eu sempre defendo as empresas no sentido de que a empresa tem que crescer, tem que ganhar muito dinheiro para poder, né, fazer o empregador ter aí o seu salário todo no fim de mês. Até para proporcionar também, proporcionar o doutor emprego. Wesley? O emprego Então, e nós sabemos boas qualidades. Isso, nós sabemos que tem esse ambiente, né? E assim, o paciente, ele procura a ouvidoria, não foi ouvido, como o senhor bem disse, foi ouvido, não teve solução, vou procurar, estou doente, mas eu vou procurar um advogado. O que você, como advogado, se um paciente lá da minha empresa, eu tenho minha empresa, meu ambiente está ruim, não está bom, e aquilo lá está incidindo sobre o meu funcionário, e aí esse funcionário não tá fazendo a parte, está indo no médico, tudo, está tomando remédio, mas não está tendo melhora, e agora tem a lei, porque a gente sabe que quando cria a lei, o funcionário também, ele vai, opa, peraí, tem uma tal de lei que eu vi lá no Saúde Total, que agora amanhã, a partir do dia 26, vai ter a lei, eu não vou procurar um médico, vou procurar um advogado. O que o senhor faria de instrução para esse paciente? Olha só, o paciente, ou trabalhador, né, que vira o paciente, quando ele tem existe uma coisa no direito do trabalho que é chamada rescisão indireta, que é o quê? É quando a relação de emprego ela se torna insustentável por conta do empregador, que no caso são as empresas. Então, se a empresa que ela não obedece ou ela não cumpre com a norma, com essa norma agora, que essa norma que entra em vigor, isso é um dos motivos para solicitar o rompimento do contrato de trabalho sem justa causa, onde você vai receber todos os seus direitos e, eventualmente, até mesmo uma indenização por danos morais por conta de que a empresa, hoje já, a gente não precisa de norma, hoje a empresa ela é obrigada a garantir um local de trabalho agradável em que não se tenha estresse, etc. Eu digo hoje porque decisões judiciais. As decisões judiciais já exigem isso das empresas. Isso já está sendo praticado, só que agora vai ter uma norma mais enfática no processo. Em tese já era para estar sendo praticado, né? Agora, se a empresa não pratica, ela está se colocando num risco. É o que eu falo normalmente no Brasil, a gente sempre tem aquele negócio assim o risco do negócio jurídico. Isso é um risco do negócio jurídico. Quando eu abro uma empresa, quando você abre uma empresa, qualquer pessoa abre uma empresa, ela tem que entender que existem riscos atrelados àquele determinado negócio que ela está atuando. O risco do negócio. Os empresários gostam muito disso. O risco do negócio, exatamente. E o trabalhista é um risco. Existem riscos que, se você não cumprir com as normas trabalhistas, que são leis, regulamentos, como agora a NR1, você responde, pode vir responder um processo trabalhista e ser condenado, eventualmente até pagar uma indenização moral por conta de assédio, que agora oficializou na NR, já era condenado, mas oficializou. Existem algumas coisas que eu vi na NR, por exemplo, excesso de trabalho. Excesso de trabalho passa a ser um fator de risco. Ele é um fator de risco para piorar a condição de saúde do funcionário. Além disso, a ausência de trabalho também é. Então, se você tem excesso de trabalho por um lado e se você também não dá trabalho para o funcionário, também é um fator de risco. O funcionário hoje não é bem reconhecido na empresa, não tem reconhecimento pelas suas ações, passa a ser um fator de risco. Isso eu estou dizendo até porque o Ministério do Trabalho e do Emprego ele soltou uma cartilha para os empresários, para eles adaptarem, uma cartilha que eu digo tem 19 páginas, é uma coisa simples que eu acho que a equipe consegue ler rapidinho, que é uma direção de como que os empresários e como que os trabalhadores vão ter que verificar essa nova norma. Então, respondendo objetivamente, se o empresário não mantém a relação de trabalho de forma amigável, saudável e com esses problemas da NR, o funcionário que busca um advogado, esse advogado, juntamente com o funcionário, provavelmente vai solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, eu quero sair porque a empresa não mais me permite continuar trabalhando, porque eu não tenho mais condições. Então, acho que seria nesse caminho. Doutor Flávio, o papo está muito bom, mas a gente vai precisar de fazer uma pausa pequenininha. Você que chegou agora,
sai daí não, continue acompanhando a nossa programação. Nós estamos falando com o Dr. Flávio Abreu Filho, ele que é advogado, estamos falando sobre a norma regulamentadora, atualização da norma regulamentadora, que entra em vigor amanhã, dia 26 de maio, referente à questão que envolve a saúde dos trabalhadores nas empresas. É um minutinho só, rapidinho, a gente já volta. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Estamos de volta com o programa Saúde Total e hoje falando sobre um assunto importantíssimo, que é a atualização da NR1, que entra em vigor a partir de amanhã. E nós estamos conversando com o advogado Dr. Flávio Abreu Filho, para que você conheça também um pouco melhor do nosso convidado. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, em Brasília. Ele também é mestrando em Direito pelo mesmo instituto, diretor jurídico da Associação de Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana no Brasil. Também é autor de vários artigos acadêmicos na área de saúde, advogado, sócio do escritório Abreu e Abreu Advogados. Doutor Flávio, a gente estava falando exatamente sobre quando o trabalhador, né, que sente que ele está com problema de saúde, que ele é motivado por questões laborais, né, de trabalho, né, falando aqui o bom e velho português, quais são as provas que esse trabalhador ele traz para comprovar que aquele problema que ele está tendo de saúde psicológica e mental, ele é motivado pelo trabalho e não que ele já tenha uma predisposição ou talvez ele esteja com problemas em casa, porque é muito subjetivo isso, né? Isso. Esse é um dos problemas, é aquilo, né? Você tem que provar. O assédio, por exemplo, o assédio moral, ele tem que ser provado de que houve. Isso é um dos fatores de risco, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, a prova, ela, nesses casos, a maioria delas é testemunhal. A gente tem a dificuldade de ter a prova documental, porque a gente vai ter os laudos médicos, mas é como eu disse, o médico que dá o laudo ao paciente, ele está ouvindo o relato do paciente, correto? Pode ser que ele, eu não sei se ele vai no local de trabalho, que eu acho difícil ele ir no local de trabalho para fazer uma pesquisa, né, mais aprofundada. Então ele dá um laudo de depressão, o médico dá um laudo de depressão e às vezes ele coloca sempre ali. Isso já aconteceu em vários casos que eu já peguei e está sempre escrito. Funcionário relata que está sofrendo assédio moral no local de trabalho e que não aguenta o local de trabalho, etc, etc. Ou seja, está aquele relato. Daí a gente tem que entender que é o relato do paciente. Indo para a justiça, esse trabalhador, paciente, né, ele vai ter que eventualmente apresentar provas. Essa prova vai ser, na maioria das vezes, testemunhal. E aí que entra um dos grandes problemas. Testemunhas são provas que, muitas vezes, funcionários da empresa não vão testemunhar, porque eles estão na empresa ainda e podem ter um receio de retaliação. E, às vezes, também os funcionários que já saíram são funcionários que, às vezes, nem presenciaram esses fatos. O que essa norma, inclusive a NR1, traz de interessante é que traz uma possibilidade de que perícias médicas e técnicas, elas avaliem as condições de trabalho diretamente no local de trabalho. E se essa perícia identificar que aquele local, porque o médico vai lá no local de trabalho e ele vai ver o que está acontecendo naquele ambiente. E se ele identificar que ali é um ambiente tóxico, se ele identificar esse ambiente tóxico, ele vai relatar. Então você já tem uma possibilidade de firmar o que a gente chama de nexo entre o trabalho tóxico e a condição de saúde dele. Então essas provas vão ser todas ponderadas em juízo. Eu acho que são talvez as duas maiores provas que o trabalhador e o paciente vai ter. Agora eu vou passar para o lado do empresário. Doutor,
Especificamente, tem um termo jurídico, né? As entranhas da lei lá, né? De acordo com a letra da lei. Uhum. Nós temos o que nessa norma? O que é a obrigação da empresa agora? As principais. Eu acho que são 5 tópicos principais. Eles têm subtópicos ou são esses 5? Né? Por exemplo, tem que... Inclusive, lá está bem claro que ele tem que cuidar. Se o paciente adoeceu ali no ambiente de trabalho, que é uma dúvida interessante, porque assim, às vezes algumas empresas já dão plano de saúde para o funcionário, mas às vezes algumas não dão plano de saúde, às vezes tem médico no trabalho, outras não tem, né? E um dos tópicos, acho que é o último, falando que você tem que tratar, tem que cuidar daquele paciente se ele adoecer nesse ambiente de trabalho. Mas e os outros tópicos? O que é a obrigação? O que a lei vai cobrar? O senhor como advogado lá e como o juiz, o que o juiz vai cobrar? O juiz do trabalho da empresa. Assim, essa empresa aqui foi notificada, foi multada porque ela está descumprindo tais e tais e tais normas. O principal, que eu acho que a gente pode resumir ele, assim, eu vou ser bem simplista, né? Mas o principal dele é o plano de gerenciamento de riscos. O PGR. O PGR, o Plano de Gerenciamento e o PPGR, que são os planos que são feitos por engenheiros de trabalho, os médicos do trabalho, eles são os planos que, a partir de agora, eles vão ter que contar quais são os riscos dessas condições de saúde. Então, só interrompendo um pouquinho, só para o nosso telespectador e o empresário, agora estou do lado do empresário. Se for lá o perito, lá o técnico, né, da parte judiciária, ver que a empresa não está com o PGR em dias, então já game over para a empresa. Já é um indicativo muito forte de que a empresa não está obedecendo a nova normativa. É como, por exemplo, quando você vai trabalhar, eu vou pegar, você falou da Associação de Empresas de Engenharia de Limpeza Urbana, eu vou pegar as empresas de engenharia. Se um fiscal do trabalho, que é o Ministério Público ou fiscal do trabalho, vai lá na empresa de engenharia e não vê o funcionário utilizando um equipamento de proteção individual, ele vai pegar o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, vai ver que a empresa era obrigada a fornecer aquele EPI. Se a empresa não forneceu, significa o quê? Que a empresa está descumprindo não só o PGR, mas ele está descumprindo as normas do Ministério do Trabalho e de Emprego. Agora, com essa obrigação das empresas identificarem quais são os fatores de riscos relacionados a doenças psicossociais, os engenheiros de trabalho e os médicos vão ter que avaliar dentro da empresa quais são os maiores riscos daqueles funcionários. Estresse, excesso de trabalho, assédio moral, quais são os fatores que vão ali, o que pode ser usado para mitigar esses riscos. Uma das coisas que vai ser utilizada além do PGR é a empresa ter um sistema de compliance forte. Eu acho que essa palavra, acho que muita gente já ouviu compliance, mas o compliance é o quê? Conformidade. Conformidade é lei, eles têm que estar de acordo com determinada lei. A norma regulamentadora é uma espécie de legislação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Volta às ouvidorias. Empresário, você recebeu uma informação de que um funcionário está sofrendo um assédio moral ou um assédio sexual, porque isso pode acontecer cotidianamente, não esconda. Faça uma averiguação. Vá atrás dos fatos. Se for necessário, afaste os funcionários para tentar apurar a situação. Interrompa o problema. Aqui a gente saiu de uma fase preparatória, que é o PGR, e vamos para uma fase executiva. Se você cria um bom PGR, dentro desse planejamento, você pode criar mecanismos de sistema de averiguação das condutas. Então, se você recebe uma conduta que está irregular, averigue. E não fique esperando o que pode muitas vezes acontecer, né? O funcionário traz uma informação de algo errado e ele é demitido. Aí, meu amigo, é quase que certeza que você vai se enrolar na justiça. Não tem jeito. Não tem advogado que segure, entendeu? Mas eu acho que seria mais esse sentido. Perfeitamente. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Abreu Filho, ele que é advogado, e nós estamos falando sobre as obrigações que as empresas possuem em termos de cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores. Essa norma ela que foi atualizada, né, recentemente, e agora as empresas têm que se atentar a isso, né? Dr. Flávio, muitas empresas já procurando, preocupadas, como que está esse cenário? Eu vou ser bem sincero com você, Bruno. As empresas, infelizmente, ainda não estão tão cientes. Eu acho que o impacto, por isso que eu volto àquela questão de um ano, o impacto ainda não foi sentido. Ele vai começar a ser sentido quando as empresas começarem a ser notificadas.
aí eu acho que eles vão entender a gravidade da situação. Então, eu tenho algumas preocupações em relação às empresas que, digo a vocês, da nossa associação, por exemplo, a maioria das empresas provavelmente não estão muito cientes dessa situação. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização. Doutor Wesley, você acredita que vão ter mais procuras aí nas unidades de saúde, psicólogos, em função dessa norma ou não? Eu acredito que sim, e como o doutor falou, nós precisamos que as empresas entendam a gravidade do processo. Há uns 15 dias, 2 semanas atrás, nós vimos, saiu no Estadão, a questão da reunião que teve, né? Acho que as únicas que não participaram foi a Federação dos Bancos, né, que disse que está preparada, que a gente até tem um amigo meu que é bancário, eu mandei para ele riu, querendo dizer que não está preparado, mas elas falaram que estão preparadas. Mas os sindicatos, as federações, né, Federação de Indústria e Comércio, todos participaram da reunião e conseguiram, né, levar para daqui a um ano, né, os processos de multa, né? Mas as notificações vão ser feitas já. Elas vão ser feitas, até porque eu acho que nesse período de um ano é até bom que sejam feitas as notificações para as empresas que não tenham conhecimento, tomem conhecimento. Isso. Então elas precisam, esse um ano de adaptação, não é só pro empresário adaptar a empresa, é para tomar conhecimento. Porque a gente sabe que às vezes o empresário tem uma dificuldade, o empresário, que eu digo, as empresas têm uma dificuldade de tomar conhecimento. É tanta norma que tem que ser obedecido, que às vezes tem dificuldade para entender que houve uma novidade, houve uma modificação. Então eles não absorveram, né? Agora sim, a gente sabemos que nós estamos, né, na era da comunicação, né? Por isso nós estamos aqui, né, Bruno? Exatamente. Então assim, daqui um dia está o nosso programa aqui, logo está nas redes sociais, amanhã a lei com certeza vai ser capa de alguns jornais, né? Esse início da lei amanhã, dia 26, então nós sabemos que vai sim ter uma procura maior. Mas aí eu concordo com o doutor, né? A gente já está caminhando para o fim aí, mas a gente aqui dos bastidores nós estávamos falando, né? A questão da subjetividade. Né? Então, às vezes, pode aparecer funcionários oportunistas, né? Do mesmo jeito que tem empresas oportunistas. Então, acho que o segredo, né, doutor? Corrija se eu estiver errado. É questão de cumprir a lei rigorosamente, ter o planejamento e execução. Também não adianta planejar e não executar, né, doutor? Exato. É aquele negócio, né? Planejar, deixar só o PGR não vai servir. E volto a dizer, eu acho que a lei ela serve como um norte. Os casos reais é que vão dizer quais são as consequências de cada decisão. Então, eu acho que nesse prazo de um ano, a gente vai ter muitas ações, novas ações relacionadas à NR1, entrando na Justiça Trabalhista, e a gente vai começar a ter o que a gente chama de segurança jurídica daqui a 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Porque eu acho que aí o TST vai entrar, os tribunais regionais vão entrar. Perfeitamente. Você, então, que está assistindo aqui ao Saúde Total, você que tem a sua empresa, é muito importante isso que o Dr. Flávio falou, o Dr. Wesley também bem trouxe, né? As notificações, elas seguirão, certo? Não haverá sanção durante um ano. O Dr. Flávio até colocou aqui que acredita que um ano não é também o suficiente para essa adequação, mas esse é o intuito do nosso programa, trazer informação. Esse assunto ainda vai ser longamente debatido, entra em vigor, lembrando, a partir de amanhã, dia 26 de maio. Dr. Flávio, eu quero agradecer aqui a sua presença, tá? Obrigado por vir aqui aos nossos estúdios, esclarecer essas dúvidas e deixar os empresários e também os trabalhadores bem informados. Eu que agradeço de novo a oportunidade, eu acho que é excepcional e espero que tenha esclarecido você e o telespectador, que tenha entendido, né? Que tenha gostado das novidades. Alguns gostaram, outros não, né? Mas vamos ver, né? Tá certo. Bem, nós estamos chegando no finalzinho, né, do mês de maio. O mês de maio já está acabando, o ano está voando, na verdade. E no mês de junho, olha só, doutor Wesley, nós temos alguns assuntos bem importantes, não é mesmo? O junho, ele tem também, né, nós temos aí os meses coloridos, o junho é o junho vermelho, em alusão à questão da doação de sangue. Então a gente vai trazer aqui esse tema, a importância de doar sangue regularmente no mês de junho, né? No próximo programa talvez, ou nos próximos, né? Mitos e verdades sobre doação de sangue. Nós temos também a chegada do inverno, do frio, a gente pode abordar também assuntos como as doenças respiratórias, ou seja, doutor Wesley, temos muito assunto pela frente no mês de junho e vamos nessa, né? Vamos nessa. Saúde mental é extremamente importante. Nós vamos trazer o doutor aqui novamente e vamos também tratar de vários outros temas, como vocês sabem, todo domingo, Saúde Total na capital. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.
programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.